A magia de Outlander está de volta com 2 episódios fresquinhos de Blood of My Blood, Sangue do Meu Sangue, a nova série derivada desse universo que a gente tanto ama, e aqui nesse canal, obviamente, eu não poderia deixar de trazer para vocês uma análise completa desses episódios, e aqui a gente vai conversar justamente do primeiro episódio. Tem o segundo já, mas calma lá que ainda vai vir um vídeo específico só pra gente conversar do segundo. E essa nova série vem justamente para contar pra gente sobre a história dos pais do Jaime e dos pais da Claire. Então é muito bacana poder ver 2 casais agora, porque a gente tinha aquela paixão aguda assim pela Claire e pelo Jaime. Mas agora a gente vai ter 2 pontos de vista para olhar, contando com toda a magia possível que a gente já conhece, da Escócia Antiga, de Gaélico, Tartans, clãs, viagem no tempo, conhecimentos do futuro sendo trazidos para poder fazer alguma coisa em relação ali ao passado e esse amor incondicional desses 2 casais. E o que eu achei muito bacana nesse primeiro episódio é justamente essa presença fortíssima de toda essa magia e de todo esse amor que a gente vê ali, porque parece que tem muito mais carga emocional do que a série original de Outlander. Não sei, eu achei. O que vocês acharam? Mas vamos falar então do episódio, né? O episódio já começa aí mostrando pra gente a morte do Red Jacob. Quem que é esse? É o pai da Ellen Mackenzie, é o vô do Jaime. E é justamente o dirigente, o líder do clã Mackenzie. Quando o líder do clã vem a falecer, o que acontece? Vai acontecer justamente uma sucessão. Só que o Red Jacob não deixou ninguém indicado. E logo de início a gente descobre sobre a ligação fortíssima que a Ellen tem com o pai dela. E é uma ligação muito bonita de se ver. Eu me surpreendi muito em ver um líder de clã tão apaixonado assim por sua filha, tão carinhoso, tão cuidadoso. E a gente percebe que eles têm vários momentos juntos, só dos 2, porque ela é a primogênita dele, a primeira filha que ele teve. E em uma dessas conversas, que é mostrada aí em formato de flashback, ela até fala, você queria um filho, né? Todo mundo quer um filho para carregar a sua linhagem. E o pai dela demonstra ali para ela, com todo o carinho que ele tem por ela, que, olha, você não é um menino, mas eu te amo ali e tudo mais, você é importante, eu tô aqui, ó, do seu lado, vou te dar aqui o broche do clã Mackenzie, o Tartan, que é um Tartan de homem, você sempre será uma Mackenzie. E fala para ela que ela não vai precisar se casar pelo bem do clã. Então, apesar de ser a filha mais velha, ela é a única que ainda não casou. As irmãs dela, a Jocasta e a Janet, já estão casadas. O Colum também já está casado com a Letícia, e aqui a gente entra justamente na questão de que a gente conhece esses personagens e está sendo assim, foi maravilhoso poder ver esses personagens aqui na tela, que a gente já conhece, Jocasta, Dougal, Colum. E ver toda a intriga que a gente conhece um pouquinho ali sobre que a gente viu ali nas primeiras temporadas da série e que viu um pouquinho também nos livros. E eu acho que o mais bacana disso tudo é a gente poder ver essa visão da série de uma informação que a gente não tem tão concreta assim nos livros, porque a gente tem algumas coisas que são faladas ali ao longo dos livros, mas muito pouco. Muito pouco. Então a gente não tem aquela pressão de ficar comparando o que aconteceu nas páginas e nas cenas. A gente tem muito mais essa chance de apenas absorver aquilo que está acontecendo. Então o pai da Ellen morreu, não deixou herdeiro nenhum. A Ellen está preocupadíssima sobre como que vai ser esse futuro do clã, já que não tem herdeiro. E aí, quem é que vai assumir? Quem é que vai ser o líder do clã Mackenzie? E a gente já vê essa disputa existente entre o Dougal e o Colum, justamente porque o Dougal tem toda essa característica que a gente já conhece de ser um chefe de guerra, né? Ele quer resolver tudo ali com a espada dele, ele sente raiva, ele quer colocar em ação tudo aquilo que ele tá sentindo, e o Colum fala pra ele, te falta diplomacia. Basicamente falou que ele não sabe conversar, gente. E o Colum, por outro lado, tem a deficiência dele, ele não tem esse aspecto de guerreiro, de ser forte e que não sei o quê, porém ele tem essa diplomacia e ele consegue manipular muito bem as pessoas ali. E todos os 2 querem ser líderes do clã Mackenzie. E vai acontecer justamente o grande encontro. O que é o grande encontro? A gente viu esse grande encontro lá na primeira temporada, em que na ocasião da primeira temporada estava todo mundo ali para jurar lealdade ao Colum novamente. E nesse momento do grande encontro, aqui, como está acontecendo após a morte do Red Jacob, vai ser justamente para escolher esse líder do clã. E muita coisa acontece aqui durante esse grande encontro, porque tá todo mundo querendo demonstrar os seus sentimentos pro clã Mackenzie, ali para a família principal. E ao mesmo tempo a gente vê as pessoas querendo cortejar a Ellen, porque a Ellen é a filha mais velha do Red Jacob. A Ellen é lindíssima. Gente, o tanto que essa atriz é bonita. É uma coisa que a gente olha aqui na tela e fala, nossa, tá explicado por que tá todo mundo brigando com ela, brigando por ela, né? Não tem como uma coisa dessa, gente.
E a Jocasta mesmo fala, eu sempre vou viver na sombra da Ellen. E fala isso no momento ali conversando com o Murtagh, que a gente já começa a ver uma faísquinha se acendendo, que a gente viu aí acontecendo na série principal de Outlander, esse romance finalmente acontecendo lá quando eles estão bem mais velhos. E por falar no Murtagh, a gente vê ele aqui justamente jovem com seu primo, numa vibe que eu achei assim, bem adolescente, os dois assim, ó, amigos e tudo mais, brincando, conversando, tá ali um ajudando o outro ali, lá no castelo lá do Lovat. E aqui já entra justamente a intriga, a rivalidade que existe entre os Frasers e os Mackenzies. O Red Jacob e o Lovat, o Simon Lovat, o pai do Brian, o vô do Jaime, não se bicam, gente, eles não se gostam e existe ali toda uma rivalidade que a gente vai conversar mais em um outro vídeo que eu vou trazer explicando sobre os clãs nesse momento aqui. E como eles não se gostam, os Frasers não são bem-vindos lá. Só que o Murtagh vai lá, porque ele é sobrinho da senhora Fitzgibbons, que a gente vê lá na primeira temporada e é muito bacana ver ela jovenzinha aqui, justamente ajudando ali todo o contexto do castelo e principalmente ali ajudando a Ellen. Então, o Murtagh vai lá para poder participar do grande encontro. Ele tá ali preocupado com a comida, com os jogos e poder ver a tia dele e dar a palavra de respeito dele ali a todo o clã Mackenzie. E ele chama o Brian para ir junto. Mas além disso, o Sr. Lovat, o Simon, a velha raposa, que a gente já vê que toda a personalidade dele tomando forma, que, particularmente eu não vou com a cara dele. Nos livros, quando eu li a respeito, eu já ficava assim, que velhinho, hein? Que situação. Mas aí a gente vê justamente esse lado dele pedindo o Murtagh para espionar. Porque ele não gosta dos Mackenzies, tem toda essa rivalidade. E pede o Murtagh para ficar de olhos e ouvidos bem abertos ali. E o próprio Lovat fala que não, leva o Brian para ir junto com você. Eles sabem que eu tenho um filho bastardo, um filho fora do casamento. Porém, ninguém sabe como o Brian se parece. Então ninguém vai acusar ele de ser um Fraser, né? Só não falar que ele é Fraser, tá tudo certo. E assim os dois vão para lá. Quando o Murtagh chega lá no grande encontro, a gente já descobre que o Murtagh tem uma queda pela Ellen. Não descobre assim, né? A gente já sabia disso da série principal de Outlander. Porém, a gente vê ele falando ali. E é muito bacana ver a personalidade da senhora Fitzgibbons e a personalidade do Murtagh, né, gente? Olha que ele é divertido. Nossa, eu tô assim, encantada em ver ele de novo aí, porque o Murtagh é um personagem queridíssimo. E durante o grande encontro a gente já percebe algumas coisas importantes acontecendo por aqui. Como, por exemplo, justamente a ligação que a Ellen tem com o Colum. A Ellen declara oficialmente que ela é a favor do Colum ser o líder do clã. Que ele tem o apoio dela. E a gente vê uma cumplicidade acontecendo ali entre os dois que a gente não vê em relação ao Dougal. E por falar em Dougal, a gente vê ele aqui jogando, né, participando de todos os jogos possíveis e trazendo à tona toda essa brutalidade que ele tem. O Brian começa a participar dos jogos ali, começa a se destacar ganhando em alguns jogos e o pessoal começa a questionar quem é ele, de que família que ele é. Só que ele não fala de que família que ele é e vai se esconder ali junto dos animais. E nesse momento que ele está escondido junto dos animais, o que acontece, gente? É a cena mais linda dele se conhecendo a Ellen sem saber quem que é ela e ela sem saber quem que é ele. E nesse momento a gente já vê uma faísca, um amor acontecendo ali de uma forma que os dois sorriem e conversam e fazem brincadeiras. E é aqui começa, gente, aqui começa a paixonite número 1 dessa série que a gente vai acompanhar até o final. E que, eu estou empolgadíssima em ver o que vai acontecer e eles formam um casal lindíssimo. E nesse momento que eles se conhecem ali brevemente, o Brian vai fugir, né, da galera que tá perseguindo ele ali e é bacana ver que a Ellen fala que ela já tá ali com a energia social dela esgotada, que tá, assim, todo mundo atrás dela. E lá no início do episódio ela falou, eu não vou falar de casamento no dia do funeral do meu pai. E mesmo assim a gente vê as pessoas perseguindo ela, né, tentando aí justamente ganhar a mão dela. E o Brian chama ela para se encontrar com ele, justamente no dia seguinte, durante o Teen Show. Durante a cerimônia ali de caçar um javali, que a gente também viu essa cerimônia acontecendo lá na primeira temporada de Outlander. E nesse primeiro dia do grande encontro, a gente também conhece os Grant, que tem um papel importante aqui quando a gente fala dessa trama da Ellen e do Brian. A gente já percebe que o Malcolm Grant, ele tem uma quedinha pela Ellen, ele tá ali de olho, querendo conversar e querendo ser gentil. E a gente também percebe a presença de um inglês ali junto deles, num papel importante na organização do clã.
E a gente já começa a se perguntar, quem é esse inglês? Quem é esse forasteiro aqui? A gente vai conversar mais no final do vídeo. E é justamente isso que o Ned pensa. Gente, é muito bacana poder ver o Ned aqui de volta. O Ned, o advogado, que ajudou ali toda a situação da Claire e do Jaime, tá aqui desde sempre ajudando o clã Mackenzie. E o Ned também tá se questionando, quem é esse inglês? Quem é esse Henry que tá aqui? Quem que é esse cara? Como que ele assumiu essa posição importante ali na família ali no clã dos Grant? E eu imagino que no segundo episódio a gente vai ter mais informações sobre isso. O dia seguinte chega, a gente vê o Malcolm justamente perseguindo a Ellen ali, a Ellen tentando dar uma escapada pra ir lá conhecer o Brian, né? Pra ir lá ver quem que é esse jovem rapaz que despertou essa paixão no coração dela. E o Malcolm tá ali, não, eu vou te acompanhar pros seus aposentos. Eu fico imaginando ela pensando assim, não, moço, não precisa não, dá licença, dá licença. Mas ela foi toda educada com ele e tudo mais e conseguiu despistar ele. E saiu do castelo ali por uma passagem secreta, que é uma passagem secreta que a gente já conhece. Vocês estão lembrados dessa passagem secreta? Vou trazer um vídeo só de easter eggs pra gente poder comparar isso aí depois. E ela sai, e no momento que ela consegue sair, o Malcolm a vê fugindo ali. E ele já percebe que ela não quer muita coisa ali comigo não tem nada aqui pra mim não, meu pai já foi embora, vou embora também. E nesse momento que a Ellen pega o cavalo e vai ao encontro de seu amado desconhecido, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o tanto que a série não está economizando nas imagens lindíssimas da paisagem da Escócia. Se vocês não repararam, por favor, reparem a partir de agora, porque todo o cenário que eles trazem, isso aqui completa muito a magia de Outlander. E esse encontro dos dois na ponte, dela chegar ali de um lado da ponte, o Brian do outro lado da ponte, e ela fala, não, eu não vim pra ficar não, porque ia ser rude, né, eu simplesmente não aparecer, eu só vim pra falar que eu não vou ficar aqui, porque não tem ninguém pra acompanhar a gente. Como que uma dama, uma lady como eu, vou ficar aqui sem um acompanhante? O que as pessoas vão falar de mim? E aí ele fala, não, a ponte vai ser justamente essa testemunha aqui do nosso encontro pra ninguém questionar a sua virtude. E nesse momento eles se apresentam, perguntam quem que é quem, e ela toda empolgada fala que ela se chama Ellen, ele fala que ele se chama Brian, a gente vê esse amor crescendo ali nos olhos deles, e ele pergunta de que família. E ela fala que ela é Ellen Mackenzie do castelo de Leoch. E nesse momento a gente vê o brilho sumindo do olho do Brian, sumiu o brilho, e a Ellen mesmo percebe e fala, você não aprova? O que tá acontecendo, né? E ele explica pra ela que ele é um Fraser de Lovat. E essa situação já coloca a Ellen ali já pensando também, e agora? E o bacana é justamente ver que, apesar disso, eles já estão ali preocupados em o que eles vão fazer. Eles começam a caminhar cada vez mais na ponte, a Ellen fala que não conseguiu parar de pensar nele, só porque ela não foi bem sucedida em não pensar nele, ou seja, ela ficou pensando nele o tempo inteiro. E ele também fala que ficou pensando nela o tempo inteiro. E a gente vê um charme do Brian nesse quesito de conquista, que eu não sei vocês, mas eu vejo o Jaime purinho ali, nessa questão conquista, e ser romântico, e tá ali, ó, peguei na sua mão, será que eu fui precipitado? Deixa eu voltar pro início da ponte. Ela, não, fica aqui comigo. E, ai, gente, vai ser muito bom ver esse romance, eu já tô, assim, apaixonada nesse casal. E eu espero que vocês também estejam, porque é algo emocionante, ainda muita coisa vai acontecer para esse casal conseguir ficar junto e dar à luz a essa família maravilhosa que a gente conhece, né? Lá em Lallybroch. E a gente ainda nem viu Lallybroch, nem vimos Lallybroch ainda, e tá só no início. De volta ao castelo de Leoch, a gente vê o Murtagh ganhando toda aquela competição ali do javali, que ele conseguiu matar o javali, e a gente vê um destaque ali no chifre do javali. Isso é um chifre, gente? Se eu estiver errado, me corrijam, por favor, nos comentários. Que esse chifre aqui vai ter um papel importante mais tarde também na série. E a noite cai e a Ellen não chega em casa para o jantar. E o Dougal fala, cadê a Ellen? Ela não ia jantar com a gente? E nesse momento, a senhora Fitzgibbons fala que viram ela juntamente com o Malcolm. E eles já começam a se questionar. Como assim? Ela estava com o Malcolm e até agora não tá aqui? O Malcolm foi embora? O Malcolm raptou a Ellen? E aí o Dougal já fica possesso ali na situação, falando que vai lá recuperar a arma dele. E o Colin, quietinho, falando baixinho, fala, não, Dougal, não vai não. Né? Como se ele quisesse muito impedir isso.
E o Dougal vai atrás, e ele vai justamente atrás do Malcolm. E nisso de ir atrás do Malcolm, ele não só vai lá pra poder falar, Malcolm, cadê minha irmã? Tá aí com você, por acaso? Não. Vocês acham que o Dougal faz uma coisa dessa? De jeito nenhum. O Dougal chegou lá com os homens dele e intercepta o Malcolm e toda a sua equipe ali, né? Incluindo o Henry, o jovem inglês bonitão que a gente viu ali no início, conversando com o Ned, que assumiu essa posição importante no clã Grant. E o Dougal simplesmente desce a mão no Malcolm, gente, e começa a bater nele e tudo mais, e tá todo mundo brigando ali, até o momento que o Henry, com toda a sua expertise e diplomacia, né, fala, vou matar um dos seus homens, você quer perder um homem assim do nada? Solta aí o Malcolm, por favor. E aí é onde o Dougal conversa, porque até então só teve pancadaria, né, e só com pancadaria, quem que vai saber por que ele tá ali? E aí que ele pergunta, cadê minha irmã? Você raptou minha irmã? E o Malcolm fala, não foi eu não. Se fosse eu saberia onde ela tá. E ela não está comigo. E esse incidente aqui, não vai passar despercebido não, viu? Tô lembrando disso aqui, de você chegar e me ameaçar e bater em mim e tudo mais. Então, o clã Grant tá putaço, né? Assim, não tá muito contente não com essa situação. Porque, como é que você chega assim e não só acusa, mas como machuca, maltrata e ataca todo mundo que tá ali sem nem conversar. Porque o Dougal não sabe conversar, né? O Colum mesmo falou e a gente concorda. A Ellen finalmente chega em casa, toda cansada ali, fala, não, eu tô tentando, né, colocar um sorriso no rosto, minha senhora Fitzgibbons. E ela fala pra ela que, olha, seus irmãos foram ali atrás de você, né? Tem alguma coisa acontecendo, né? E ela vai lá pra conversar com eles, pra justamente clarificar, né, essa situação, ver o que rolou, o que aconteceu, porque pode alguma coisa de ruim acontecer. E o Dougal tá assim, né, brigando com a Ellen, o Ned tenta intervir, fala, não fala assim com a sua irmã. E o Dougal fica mais bravo ainda, você não é meu pai, você não fala assim comigo também não. E a gente vê essa briga entre esses irmãos e todo esse atrito, né, acontecendo ali. E nesse momento, gente, a gente vê a Ellen com uma personalidade fortíssima, que a gente já tá vendo essa personalidade forte desde o início do episódio, mas nesse momento ela se recusa a contar aonde ela estava, simplesmente porque não é assim também não, gente. Tá, tudo bem, vocês vão lá atrás de mim, mas por que vocês estão me questionando também, né? E nessa situação toda, a gente vê a postura do Colum, que nesse momento aqui, até então eu tinha achado o Colum muito fofo, eu tinha gostado dele, o Colum é jogador, ele é estratégico e tudo mais, mas eu tinha me esquecido que o Colum é cruel. E nesse momento ele vira pra ela e fala, olha, um de nós dois seremos o líder desse clã. Vai ser eu, meu irmão aqui, e pra você continuar com toda a vida luxuosa que você tá acostumada, vai ter que ser um de nós dois, e vai ter que obedecer a gente. E e lembre-se disso, nossa, gente, na hora que ele foi falando essas coisas pra ela ali, eu pensei, não, eu esqueci que ele era cruel, né? Nossa, eita Colum, ele é bacana, mas ele é cruel. Mas isso é bom de ver, né? Assim, deixa a gente justamente intrigada e querendo assistir cada vez mais. E o Colum é tão estratégico e tão cruel que nesse momento ele conversa ali com o Ned, justamente trazendo à tona ali aquele pássaro que ele fala que deu pro pai dele. O pai dele nunca deu moral pro pássaro e parece que ele tá ali sentido com aquilo e tudo mais. E eles começam a conversar sobre como que eles vão resolver essa situação com os Grant, né? Porque os Grant estão bravos com ele, né, gente? E o Ned fala, amanhã toda a Escócia vai estar sabendo disso. E vocês vão estar, assim, manchados em relação a isso. O que aumenta a preocupação sobre o que vai acontecer com o clã Mackenzie. Porque se o clã Mackenzie tá ali dessa forma, aí se todo mundo vê isso, que olha, eles atacaram os Grant ali e tudo mais, quem é que vai escolher o Dougal ou o Colum pra poder ser líder do clã? Pode chegar outra pessoa e tomar o clã pra eles, porque não é por linhagem que um clã vai se mantendo, é justamente o respeito e admiração que tem ali de quem é a melhor pessoa pra liderar aquilo. E nesse momento, o Dougal mostrou que ele não é a melhor pessoa para liderar aquilo. E o Colum sabia disso. O Colum não impediu o Dougal de ir lá. E o Ned fala, você acendeu o fusível e colocou fogo nele. E agora você tá querendo apagar. Porque o Colum fala, vamos fazer alguma coisa para lidar aí com os Grant. E o que a gente pode fazer? E o Ned fala, a gente não tem dinheiro não, ou tipo, tá baixo ali o estoque. E o Colum justamente fala, não, nós temos algo muito mais valioso. Uma esposa. Dá a Ellen pra eles. Coloca a Ellen pra se casar com o Colum. Porque você viu o jeito que ele olha pra ela. E nesse momento, o Ned lembra o Colum que, olha, o seu pai prometeu que nunca ia fazer ela se casar pelo bem do clã. E é agora que a gente vê a crueldade do Colum ali, que fala assim, não, meu pai morreu. E morreu com ele. E junto com ele, a palavra dele também se foi.
E, gente, ai, que ódio desse Colum, que ódio, que ódio, que ódio. Eu já tava com ódio dele no início da cena ali, ele brigando com a Ellen, e agora, na hora que ele falou isso, eu falei, nossa senhora. Respira fundo, respira comigo, gente, pega na minha mão e respira, que nós vamos dar conta de assistir isso, nós vamos até o final, e nós vamos ficar com ódio dele, mas nós vamos assistir. E a Ellen, nessa situação toda, tá muito triste com tudo isso que tá acontecendo. A gente vê ali o sofrimento dela. E eu acredito que esse sofrimento dela tem muito a ver com esse flashback que ela tem ali, dela conversando com o pai dela. Porque ela pergunta nesse flashback justamente quem vai liderar o clã Mackenzie. E o pai dela fala, não, eu não pretendo morrer logo não, minha filha, né? Que é isso? Não precisa escolher isso agora não, oxi. E o pai dela, com todo o amor e carinho que ele tem por ela, né, e que cuida dela ali como uma princesinha, ainda fala pra ela que ela tem mais dele do que os outros do que todos os outros filhos dele junto. Então o que ele quis dizer com isso? A Ellen seria a pessoa perfeita para liderar o clã. Ele mesmo fala que colocou o Ned para ensinar ela tudo que ela sabe. E tudo isso, e que ela seria perfeita, mas ela não é um homem. E fala isso com palavras vulgares, né, que eu não vou falar aqui. E nesse momento a gente vê o brilho da Ellen sumindo. A gente vê ela ficando triste, e ela tá ali triste no quarto dela, chorando e lembrando disso e sussurrando o nome do Brian. E aqui, meus amigos e minhas amigas, eu queria que vocês lembrassem justamente da Ellen do início do episódio. Porque era uma Ellen preocupadíssima com o clã Mackenzie, que eu preciso fazer alguma coisa e que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu acho que nesse momento aqui, ela percebe a fragilidade dela como uma mulher na Escócia nessa época. O que ela pode fazer? Ela não pode fazer nada. O pai dela morreu, um dos irmãos dela vai acabar assumindo ali, e ela tá à mercê deles, e o próprio pai dela sempre falou, você nunca vai ser um líder, né? Talvez a esposa de um líder, mas nunca o líder. E infelizmente essa é a situação. E eu acho que isso mexe muito com ela, a ponto dela se agarrar justamente à única coisa que tem possível ali de fazer ela feliz, o Brian. E ela tá ali apaixonada e lembrando dele com tudo. E eu acho que é justamente aqui que traz todo o impacto pra gente conseguir ver essa história dela juntamente com o Brian. E aí a gente tem um salto, né, temporal de ver justamente ali o futuro. E nesse futuro a gente vê quem? Nada mais, nada menos do que Julia e Henry. Que é justamente o Henry que apareceu lá no grande encontro, justamente junto com os Grant. E a gente já fala, olha, ele viajou no tempo, como assim? Ele tá ali com a Julia? Julia? Quem é essa Julia? A serviçal que serviu o jantar lá na casa dos Lovati. Eles já estão no passado e nesse momento a gente vai descobrir como que isso aconteceu, porque estão os dois ali num piquenique. Um piquenique cheio de amor e tudo mais. E o que a gente sabe sobre esses dois nos livros é justamente que eles morreram em um acidente de carro. E nesse momento ali, que depois do piquenique, que eles estão no carro, né, passeando ali pela Escócia, antes de ver o acidente acontecer, né, que eles caem ali na água, a gente vê uma conversa muito importante deles, porque a gente descobre que a Julia está grávida. Ai, meu Deus, a Julia tá grávida, gente. A Claire já é grandinha, a Claire está passando férias com o tio Lemby, que a gente já conhece, e é nesse momento que eles têm esse acidente de carro, que provavelmente é aqui que eles nunca mais voltam pro tempo deles e ela nunca mais vê a Claire. E depois desse acidente, eles caem ali na água, né? E andam até chegar em Craignadoon, até chegar nas pedras. E eles atravessam. Assim, a gente vê a Julia atravessando, né? A gente não vê o Henry atravessando no final desse episódio, mas assim, foi muita emoção todas essas informações juntas. Porque a gente começa a se perguntar, como que isso vai impactar o final de Outlander? Será que isso tem alguma coisa a ver justamente com a Fate, a filha perdida da Claire? O fato da mãe da Jenny e da Fanny, que a gente viu lá, que conhecia a música que a Claire conhecia, que a mãe dela contava pra ela. Ai, meu Deus, ai, meu coração, gente do céu, respira fundo junto comigo. E isso aqui é só o primeiro episódio, gente, só o primeiro episódio. Tem mais um lá fresquinho pra gente poder assistir lá na Disney+. E antes de acabar, eu só quero retomar aqui com vocês o tanto que a Julia e o Henry são companheiros. O tanto que eles são um casal, que se completam, que estão ali em sintonia. Que foi algo assim espetacular de ver. Gente, nossa, eu não consigo parar de falar gente, né? Dá pra sentir aí, né? O tanto que eu tô empolgada. E, ai, vai ser muito bom ver isso. Eu tô doida aqui pra assistir esse segundo episódio. E claro, vim aqui comentar junto com vocês e conversar sobre isso. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio. O que você espera para os próximos. E, ai, fica aqui comigo junto no canal. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima análise.